Graça e paz, querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Theo Bible. Para mim é uma grande alegria podermos estar juntos aprendendo da palavra do Senhor. Hoje, dando continuidade à doutrina fundamental, vamos falar do retorno de Cristo, que está dentro daquilo que nós chamamos de escatologia ou doutrina das últimas coisas. Este é mais um entre os temas fundamentais da nossa fé, a segunda vinda de Cristo. Irmãos, esse tema é tão importante que a cada 25 versículos do Novo Testamento, de maneira direta ou indireta, fala sobre ele. E o Novo Testamento trata desse tema pelo menos 388 vezes. Com uma quantidade tão grande de versículos, podemos estar certos de que verdadeiramente o retorno de nosso Senhor é um tema fundamental. Mas já no Antigo Testamento, o retorno de Cristo ocupa a preeminência entre as profecias. É importante destacar, irmãos, que quando nós lemos as profecias sobre a vinda do Messias, contidas no Antigo Testamento, nós vemos que nestas profecias se fundem a primeira e a segunda vinda de Cristo. A maioria destas profecias trata tanto da vinda do nosso Senhor em sua humilhação, como da sua segunda vinda em seu retorno glorioso. Talvez essa seja uma das razões pelas quais os judeus, naquela época, pensavam que seria aquele o tempo que o Messias restauraria o reino a Israel, por conta de que essas profecias tratavam disso. Quando nós chegamos, então, irmãos, no Novo Testamento, nós temos o próprio Senhor falando do seu retorno. E ele disse várias vezes que retornaria a este mundo depois que fosse glorificado. Nós temos nas palavras dele mesmo, em Marcos capítulo 8, verso 38, a seguinte declaração: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, geração dos tempos do Senhor Jesus, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. E o texto diz, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então o Senhor Jesus está dizendo que todo aquele que naquele tempo da sua primeira vinda não se apegasse a ele, se envergonhasse do nome dele, não cresce nele, aquele que se envergonhasse dele, quando na ocasião da sua segunda vinda ele voltasse na glória do seu Pai com seus santos anjos, ele também os negaria e se envergonharia deles. Quando nós chegamos também em Marcos, capítulo 13, do verso 26 e 27, nós lemos essa declaração: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Jesus diz que ele voltaria nas nuvens, que ele voltaria em grande poder e glória, e nessa ocasião ele reuniria seus escolhidos de todos os cantos da terra. Muitas outras vezes Jesus falou do seu retorno. Mas não só Jesus, os apóstolos também falaram do retorno de Cristo. Nas cartas de Paulo, nós temos essa mesma grande ênfase no retorno do Senhor. Por exemplo, quando nós lemos 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 a 18, nos é dito assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, veja o que diz o texto, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o texto nos diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, o texto nos diz que o Senhor descerá dos céus. O Senhor agora
está à destra da majestade nas alturas, aguardando até o dia que descerá dos céus, com voz de trombeta, o Senhor mesmo dando a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele virá entre nuvens, ele descerá dos céus, diz o texto, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o nosso Senhor nos ares. E assim nós estaremos, irmãos, para sempre com o Senhor. Este é um consolo para essa vida. Este é um consolo, segundo o contexto deste texto, para aqueles que têm seus parentes que dormiram no Senhor. O texto diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Também, irmãos, em Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21, nós lemos o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria, nossa cidade, da qual nós somos cidadãos, está nos céus. E de lá nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que na ocasião da sua vinda, como diz esse texto, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, quando nós pegamos o final de todos os capítulos da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos referências à segunda vinda do Senhor. A vinda do Senhor realmente é um tema preeminente em todo o Novo Testamento. Também na 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, Pedro nos diz que Cristo nos salvou para uma viva esperança. Em Tito 2,13, nós lemos que Paulo nos diz que nós temos uma bendita esperança que será manifestada no futuro. Com isso, nós concluímos, então, que o Senhor, irmãos, descerá dos céus, virá nas nuvens, em poder e glória, na companhia dos anjos e de todos os que dormiram no Senhor. E que nós, os cristãos, devemos aguardá-lo ansiosamente, alegremente, tendo uma viva esperança. Porque nós, neste momento, seremos transformados à semelhança do Filho de Deus. Esta é a ocasião da nossa bendita esperança, a bendita esperança para todos os salvos, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em que momento a igreja vive agora, irmãos? Nós podemos dizer que nós vivemos um tempo de uma grande tensão da igreja. E isso é um tema que permeia toda a nossa vida cristã, toda a nossa peregrinação nesta terra. A igreja, irmãos, vive num tempo entre as duas vindas do Senhor. É um tempo que os teólogos chamam de entre o já e o ainda não. Vivemos agora muitas coisas e, ao mesmo tempo, ainda não. Nós, neste tempo, por exemplo, usufruímos de muitas bênçãos decorrentes da nossa posição como cidadãos do reino de Deus. Porém, ainda nós não experimentamos esse reino em sua plenitude. Também nós agora vivemos as bênçãos da justificação, da santificação, mas ainda não experimentamos a plenitude da glorificação do nosso corpo, quando o pecado será erradicado do nosso corpo. Então estamos entre o já e o ainda não. Agora, nós podemos viver e andar no Espírito, como diz Gálatas capítulo 5, verso 16, verso 25. Mas, ainda assim, irmãos, agora nós temos uma luta contra a carne, contra o pecado, contra o mundo e contra Satanás, como está em Gálatas 5,17, Hebreus 12,4, Efésios 6,12, 1 João 2,15 a 17, 1 Pedro 5,8. Agora também nós experimentamos a vida eterna, mas ainda não a vida eterna na sua plenitude. E essa é uma grande tensão, irmãos, que permanece em todo o tempo que nós peregrinamos por essa terra. Agora nós vivemos entre o já e ainda não. Estamos
no tempo entre as duas vindas de Cristo, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Experimentamos muitas coisas em realidade em nossos dias, mas as experimentaremos em plenitude quando Cristo voltar. Seguindo adiante, irmãos, vamos ver quando e de que maneira será o retorno do Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer aos irmãos uma frase bíblica: aquele dia e hora ninguém sabe. Muitos, ao longo da história, tentaram datar um dia para a volta do Senhor, e todos se equivocaram. Alguns grupos subiram em montanhas com harpas nas mãos, vestidos de branco, cantando louvores, aguardando a vinda do Senhor, julgando ser a data que eles estabeleceram, a data que o Senhor viria. E o que aconteceu, irmãos? Eles erraram. Então é um erro especular datas e personagens. O Senhor disse em Marcos 13:32, aquele dia e hora ninguém sabe. A mesma frase está em Mateus 24:36. Quando os discípulos perguntaram em Atos 1:7 se era aquele tempo em que ele restauraria o reino a Israel, o Senhor respondeu a eles: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai estabeleceu para a sua eterna glória. Não nos compete conhecer sobre isto, irmãos, sobre este tema do futuro. Tudo em torno disso é especulação. O Senhor nos disse o seguinte, que a sua vinda seria uma vinda em que os homens seriam pegos de surpresa. Seria como nos dias de Noé. Os homens casavam-se e davam-se casamento, estavam despreocupados e desapercebidos e foram pegos de surpresa. Nossa atitude é vigiar para não sermos pegos de surpresa, mas não estabelecer uma data precisa do retorno de Cristo. Quem conhece essa data? Essa época foi estabelecida e determinada pelo Deus Trino, como está em 1 Timóteo 6, 14 e 15. Deus conhece essa data. Em segundo lugar, irmãos, nós temos que, quando o Senhor Jesus voltar, será a consumação de toda a história. Não haverá mais nada a ser feito. O retorno de Cristo será a consumação de tudo, e essa consumação será definitiva. O Senhor virá para estar para sempre com os seus. Como diz 1 Tessalonicenses 4:17, estaremos para sempre com o Senhor. E nesta vinda será o fim de tudo, como está em 1 Coríntios 15:24. Além disso, irmãos, a vinda de Cristo ela será pessoal e física. O texto de Atos 1:11 nos diz que, da mesma forma como ele subiu aos céus, ele desceria uma segunda vez. O mesmo Jesus que subiu ao céu, na presença dos seus discípulos, voltará no fim dos tempos. Ele subiu diante deles e ele voltará para os seus. 1 Tessalonicenses 1:10. E esse Jesus voltará com o mesmo corpo glorificado que foi elevado às alturas naquele dia, como está, como eu disse, em Atos 1:11 e também em Apocalipse 1:7. O Senhor Jesus está assentado à destra da majestade nas alturas e de lá virá na sua segunda vinda. A sua segunda vinda será pessoal e física. Além disso, irmãos, todos o verão e o ouvirão. Assim será na sua segunda vinda. Será visto, diz o texto, um sinal do Filho do Homem no céu. Será ouvida a trombeta de Deus. Todos o verão e ouvirão, como fala Mateus 24:30 e Marcos 13:26. Todos os olhos dos fiéis e dos incrédulos o verão. Todo o joelho se dobrará diante dele. Seus servos voluntariamente e aqueles que são seus inimigos serão curvados diante dele. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. De uma maneira ou de outra, sua vinda será visível, todos o verão e o ouvirão.
também a sua vinda será gloriosa, triunfante e glorificante. Muito diferente da sua primeira vinda, que foi em humilhação, segundo Filipenses 2, do capítulo 2, versos 5 a 10. Que diz assim: tende vós o mesmo pensamento, a mesma mente, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, diz o texto, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, tornando-se em semelhança de homens, diz o texto, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na sua primeira vinda, assumiu para si a natureza humana. E agora permanece Deus e homem. E virá de maneira diferente agora, na sua segunda vinda, em poder e glória, como fala Mateus 24, verso 30. E além disso, irmãos, virá triunfante, virá vencedor, virá para pisar todos os seus inimigos, para estabelecer o seu reino em plenitude. Ele virá também para ser glorificado nos seus santos, como fala 2 Tessalonicenses 1:10 e 1:12. Os santos participarão da glória com Cristo. Ele virá para ser glorificado nos seus santos. Ele virá como Rei de reis e Senhor de senhores, como está em Apocalipse 19:16. Então sua vinda é gloriosa, triunfante e glorificante, porque os santos são glorificados nele. Avançando então, irmãos, vamos ver o propósito da vinda de Cristo. Em primeiro lugar, nós temos que Cristo virá com o propósito de manifestar o seu reino em plenitude. Sua soberania será manifesta em seu retorno, conforme Mateus 24, 30 e 31, 1 Coríntios 15, 24 a 28. Naquele tempo ele será manifestado como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora, irmãos, o mundo conspira contra o Senhor. E há muitos reis governantes nesse mundo. Mas um dia haverá somente um reino e somente um rei. E todos eles o servirão. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ele vem manifestar esse reino em sua plenitude. Agora nós não vamos tratar dos pormenores desse tema. Há muitas controvérsias, irmãos. Ou eu diria, há muitas diferenças de opinião em assuntos secundários no que concerne a segunda vinda de Cristo. E nós não vamos tratar deles agora. O que nós precisamos fazer é colocar um consenso entre aquilo que todos os irmãos, nossos irmãos em Cristo, concordam. E qual é o consenso? Que o Senhor virá e manifestará o seu reino. Alguns pensam que de 1000 anos, outros pensam que será a plenitude daquilo que já está acontecendo agora. Não importa. O que concordam é que o Senhor virá para manifestar o seu reino em plenitude. Essa é uma verdade bíblica. Louvado seja o Senhor por isso. Avançando um pouco mais, qual o propósito da vinda de Cristo? O propósito da vinda de Cristo, irmãos, é consumar a nossa salvação. O Senhor, por ocasião da sua vinda, completará a obra que começou em cada um de nós, como fala Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquela salvação, irmãos, que começou com a nossa justificação, que progrediu e está progredindo através da nossa santificação, neste tempo, no tempo da segunda vinda de Cristo, será consumada pela glorificação, quando nossos corpos serão transformados em semelhança do corpo glorificado do Senhor, quando o pecado será erradicado do nosso corpo, na manifestação de nosso Senhor Jesus em sua segunda vinda. O texto de 1 João 3, 1 a 3,
diz que agora o mundo não nos conhece. Naquele dia seremos manifestos como havemos de ser, como filhos de Deus. Estará visível em nossos corpos que somos filhos de Deus. João diz o seguinte, irmãos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Este é um grande privilégio. E de fato somos filhos de Deus. João diz: por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados de João, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E o texto diz que a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Então, vamos dizer assim, irmãos, essa esperança é a força potencializadora da nossa santificação nesse tempo. A si mesmo se purifica todo que em Cristo tem essa esperança. Assim como Cristo é puro, assim nós devemos ser nesse mundo. Agora o mundo não nos conhece, mas na segunda vinda de nosso Senhor Jesus, ele consumará a sua salvação nos seus filhos, nos seus servos. Avançando adiante, um dos propósitos da vinda de Cristo é ressuscitar os mortos e transformar os vivos. Os mortos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, serão ressuscitados. E os que estiverem vivos, os crentes vivos nessa época, serão transformados. Como eu disse aqui, nós não vamos tratar dos pormenores desse assunto, mas nós vamos fazer menção disto. O Senhor Jesus disse em João capítulo 5, verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Também os salvos, como eu disse, os que estiverem vivos nessa época, na vinda do Senhor, terão seus corpos transformados, como fala 1 Tessalonicenses 4,17, 1 Coríntios 15, 51 e 52, o Senhor virá e um dos propósitos da sua vinda é ressuscitar os mortos. Um dos propósitos da sua vinda é ressuscitar os mortos e transformar os vivos. Avançando adiante, então, irmãos, nesse propósito, ou nos propósitos da vinda do Senhor Jesus, o próximo item é: o Senhor virá para julgar o mundo. Essa é uma certeza que as Sagradas Escrituras nos trazem, que um dia haverá juízo, haverá o juízo das nações, haverá o juízo do grande trono branco, haverá o dia que cada um aparecerá diante de Deus para ser julgado segundo as suas obras. Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Atos 17, 31. Um teólogo do passado, chamado Hermann Ridderbos, dizia o seguinte: a revelação de Cristo na sua segunda vinda significa a revelação da justiça. Em seu significado tanto redentor para os que são salvos, quanto retributivo para aqueles que perecerão. A revelação de Cristo significa a revelação da sua justiça em seu significado tanto redentor como retributivo. Então, cada homem será julgado segundo as suas obras. Os homens hoje estão acumulando para si mesmos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Como Paulo fala em Romanos 2, 13, como nós encontramos também em Judas, no verso 14. Ele virá para retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Ele virá para julgar o mundo. Mas não somente isso, irmãos. Ele virá para livrar a igreja do sofrimento. Bendito seja o Senhor. Nossos irmãos e irmãs têm sofrido por todo o mundo.
E Jesus já havia alertado os discípulos que eles teriam no mundo muitas aflições, como está em João capítulo 16, verso 33. O mundo odeia a igreja, o mundo persegue a igreja, de maneira semelhante como perseguiu o nosso Senhor, e ele disse que seria assim, em João 15, 18 a 20. Então, na ocasião, irmãos, da segunda vinda de Cristo, a igreja será livre de toda perseguição, de todo ódio, de toda manifestação da maldade contra ela, de todo o sofrimento, como nós lemos também em 2 Tessalonicenses 1,7. O Senhor dará paga em vingança a todos aqueles que fizeram sofrer a sua igreja. E isso é um tema muito importante, que nós precisamos ter ciência. Todo sofrimento tem data e hora marcada para terminar. O Senhor nos livrará de nossas angústias, aflições e perseguições. Nós não entendemos hoje, muitas vezes, por que as pessoas nos odeiam, por que as pessoas nos rejeitam, por que as pessoas são contra nós. Mas a Bíblia deixa claro para nós que assim como o Senhor não era desse mundo, também nós não somos desse mundo. E por isso o mundo nos odeia, porque nós não somos desse mundo. E da mesma maneira como Caim odiou Abel, assim aqueles que são do mundo nos odeiam nesse dia. Mas haverá um dia que tudo isso há de cessar. Nós seremos libertos de todo sofrimento, dor, angústia, morte. O Senhor virá e o propósito da sua vinda é livrar a igreja do sofrimento. Mas não somente isso. O Senhor virá destruir todos os seus inimigos. Ninguém, irmãos, é capaz de vencer a Cristo. Os reis da terra, eles tramam contra o Senhor, contra o seu Cristo. Eles pensam que de alguma maneira podem estar preparados para ele, mas ninguém será capaz de vencer a Cristo. Ele dará cabo de todos os seus inimigos. Não só dos homens que se tornaram seus inimigos, mas ele destruirá a morte, ele destruirá o pecado, ele destruirá Satanás, ele destruirá todos os que se levantam contra ele. Como está em Apocalipse 12, 7 a 11, 2 Tessalonicenses 1, 8, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, 1 Coríntios 15, 42 a 57. O Senhor Jesus nos livrará de todos os inimigos. O Senhor Jesus destruirá todos os seus inimigos. E também, irmãos, o Senhor Jesus, na sua vinda, restaurará todo o universo. Ou seja, haverá uma redenção cósmica. Agora toda a criação geme por estar debaixo da maldição por causa do pecado. E aguarda com expectativa o seu livramento. Paulo diz em Romanos 8, do 22 ao 28, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ele diz, porque toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Ele diz, não só a criação, mas nós também que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção de filhos, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E nessa esperança nós fomos salvos. Haverá um restaurar de todas as coisas, haverá uma redenção cósmica, haverá a completude também da nossa redenção, e nós a aguardamos. O Senhor Jesus removerá todas as coisas que agora existem como um manto e fará novas todas as coisas, como está em Hebreus 1, 10 e 12. Nós veremos novos céus e nova terra, como está em Apocalipse 21, 5. E nesse novo céu e nova terra, como está em 2 Pedro 3, 13, é onde habita justiça. Este é o propósito da segunda vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, eu gostaria de entrar em algumas questões práticas relacionadas ao retorno de Cristo. E a primeira delas é que a nossa ênfase no que concerne ao retorno de Cristo deve sempre estar em Cristo. A nossa ênfase não deve estar nas coisas que acontecerão no futuro. Muitas pessoas, irmãos, se interessam pelo que vai acontecer no futuro. Isso não é privilégio dos cristãos. Isso não é algo que se resume somente aos cristãos. Mas o foco das pessoas está nos acontecimentos, nos eventos que vão suceder. Para o cristão, irmãos, a questão essencial não é, vamos dizer assim, o que, mas quem. A esperança do cristão deve estar ligada a quem virá. A esperança do cristão deve estar ligada sempre à pessoa de Cristo. Então guarde isso. A sua ênfase, a minha ênfase, deve sempre estar em quem virá, o Senhor Jesus Cristo. A nossa ênfase deve estar sempre no que concerne as coisas do fim, na pessoa de Cristo. O crente, segundo 2 Timóteo 4:8, deve amar a vinda de Cristo, porque é uma coroa reservada para todos aqueles que amam a sua vinda. Alguns pensam, por exemplo, no livro de Apocalipse como um livro que somente nos revela o futuro. Mas quando nós chegamos no capítulo 1, verso 1, já no princípio do livro, nós vemos que é um livro da revelação de Jesus Cristo. Então, o propósito desse livro é revelar Cristo em sua vida. O propósito desse livro, vou repetir, irmãos, é revelar Cristo em sua vinda. Ou seja, o livro de Apocalipse foi escrito para que você veja as glórias e a beleza de Cristo na ocasião da sua vinda. A vida cristã, irmãos, é uma vida centrada em Cristo todo. O que eu quero dizer com isso? É uma vida que abrange o estudo, a pesquisa, o envolvimento com Cristo de eternidade até a eternidade. É uma vida que se interessa em conhecer o Cristo da eternidade, que estava antes de tudo, o Cristo da criação, o Cristo das promessas, o Cristo da profecia, o Cristo da história, o Cristo da cruz, da sua humanidade, o Cristo da sua morte, o Cristo da sua ressurreição, o Cristo da sua ascensão, da sua entronização à destra de Deus, o Cristo que agora reina soberano de todo o universo, o Cristo de toda a história da igreja e o Cristo do fim de todas as coisas, quando ele consumará a sua obra, trazendo o seu reino em sua plenitude, ressuscitando os mortos, julgando todos os habitantes dessa terra e renovando todas as coisas. É o Cristo todo com o qual nós devemos estar envolvidos. E nós não devemos nunca perder esta verdade de vista, irmãos. O quê? A nossa ênfase deve sempre estar em Cristo. Se você se perdeu em outros temas, lá no livro de Apocalipse, quem é o anticristo, quem é o falso profeta, o que vem a ser tal visão, e você perdeu o foco de Cristo neste livro, você deve retornar e ter sempre sua ênfase no que concerne as coisas do fim, na pessoa de Cristo Jesus. Além disso, irmãos, nós devemos viver uma vida à luz desse glorioso dia. O cristão, como eu disse, é um peregrino nessa terra. Ele é um cidadão de outra pátria, a pátria celestial, como nós mencionamos Filipenses 3:20. E ele precisa viver de modo digno dessa pátria. Viver acima de tudo por modo digno do Senhor. Paulo fala também isso aos Efésios, no capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, um dia, irmãos, essa cidade santa
que os cristãos fazem parte se manifestará. No tempo que agora nós vivemos, nós somos peregrinos e nós devemos viver com nossos olhos neste futuro glorioso. Eu gostaria de mencionar para os irmãos uma das resoluções de Jonathan Edwards, questões que ele decidiu que governariam sua vida durante toda a sua peregrinação nessa terra. E uma delas diz o seguinte: resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer, se eu esperasse que faltaria menos de 1 hora antes que eu ouvisse a última trombeta. Isto é viver à luz desse glorioso dia. Ele decidiu não fazer nada em sua vida que ele temesse fazer, faltando 1 hora para ressoar a última trombeta. Você já pensou na sua vida nessa perspectiva? Tomando as suas decisões à luz do glorioso dia de Cristo? Foi isso que ele decidiu fazer. Ele decidiu não fazer nada que temesse fazer, sabendo que faltava 1 hora para a última trombeta. Imagine que você tem uma decisão para tomar amanhã na sua vida. Você tomaria essa decisão se faltasse 1 hora para a última trombeta? Isto, irmãos, é um exemplo de viver à luz do dia glorioso de Cristo. Esta resolução está entre as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Vale muito a pena que os irmãos leiam. Entre as questões práticas relacionadas ao retorno de Cristo, temos também a questão da perseverança na vida cristã. Irmãos, a perseverança é uma das marcas do verdadeiro cristão. Essa perseverança inclui a paciência, a longanimidade com as pessoas e a persistência no meio de circunstâncias. Nossa atitude, irmãos, no que concerne ao retorno do nosso Senhor, deve ser essa. Todos aqueles que aguardam o Senhor devem aguardá-lo pacientemente e persistentemente. Devemos aguardá-lo firmes, servindo ao Senhor. Hebreus 10, 35 a 39 nos diz o seguinte: palavra dita aos hebreus que estavam na iminência de voltar atrás. Estavam, por conta de perseguições, aflições, cogitando a possibilidade de voltar atrás. O autor aos Hebreus diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Mas, efetivamente, tendes necessidade de perseverança. A vida cristã é uma vida perseverante. Durante a nossa peregrinação nessa terra, olhando para o céu, nós temos a necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, veja o propósito das nossas vidas enquanto nós perseveramos. Fazer a vontade de Deus enquanto vivemos nessa terra. E depois de termos feito a vontade de Deus, vamos alcançar a promessa. Que promessa é essa? Segue o verso dizendo: porque ainda dentro em pouco aquele que vem virá, não tardará. Então o Senhor virá. O Senhor não tarda, como alguns pensam, irmãos. O Senhor virá. Para ele o dia e a hora já estão marcados. Mas enquanto peregrinamos nessa terra, persistentemente, pacientemente, com perseverança, vivemos pela fé e não retrocedemos. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa é mais uma das atitudes práticas relacionadas ao retorno do nosso Senhor. Mas, irmãos, nós devemos perseverar em muitas coisas. Por exemplo, Colossenses 4, 2 diz que nós devemos perseverar na oração, velando nela com ações de graças. Também em 1 Pedro 4, 7 diz o mesmo. Devemos orar durante esse tempo. Para que possamos, como disse Jesus, escapar das coisas
que virão e estar de pé na vinda do Filho do Homem. Devemos orar. Nosso dever nesse tempo, perseverantemente, é a oração. Mas não só a oração, devemos também vigiar. E vigilância significa uma prontidão de espírito e também uma prontidão moral. Estar vigilante é estar pronto, estar preparado, estar alerta, tanto moralmente como espiritualmente, para nos encontrarmos com o Senhor, como está em Lucas 21:36. E 2 Pedro 3, 1-12, diz que se nós aguardamos esse tempo da vinda do nosso Senhor, devemos aguardá-lo pacientemente, perseverantemente, e devemos viver à luz desse dia em santo procedimento e piedade. Leia lá na sua Bíblia, irmão. Santo procedimento e piedade. Piedade é uma palavra das mais maravilhosas do Novo Testamento, que significa semelhança com Deus. Por isso que 2 Timóteo 3,16 fala: grande é o mistério da piedade. Deus manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A piedade, muito mais do que reverência, atitude adequada diante de Deus, revela a atitude de alguém que tem o seu caráter moldado ao caráter de Cristo. E assim ele vive em santo procedimento. Nossa vida de perseverança é uma vida santa em procedimento, é uma vida semelhante à vida do Filho de Deus, em oração, em vigilância, perseverando, porque nós temos necessidade disso. E esta é a vontade de Deus para esse tempo. Além disso, irmãos, nossas atitudes concernentes ao retorno do Senhor, entre elas está uma esperança alegre. Nossa atitude deve ser uma alegre expectativa, como está em 1 Pedro 4, 12 e 13, também Lucas 21, 28. E finalizando, nós podemos dizer que no tempo em que nos resta de nossa peregrinação nessa terra, a nossa principal missão é esta. E ela tem, vamos dizer assim, duas vias. A principal missão da igreja se divide em duas partes. Qual é ela? Evangelizar os perdidos e edificar os crentes. Nós sabemos que tudo isso acontecerá no futuro. O Senhor Jesus virá na glória, em poder e glória, com seus anjos, para nos trazer a sua justiça e para dar cabo dos seus inimigos, para julgar todos os homens e para separar os bodes das ovelhas, colocando as ovelhas no seu aprisco, levando-as para a bem-aventurança eterna, e os ímpios colocando no inferno debaixo de sua ira por toda a eternidade. Então, se nós sabemos que tudo isso acontecerá no futuro, nós devemos pensar em como estamos lidando com aqueles que hoje estão condenados e debaixo da ira de Deus. Essa é a missão da igreja, irmãos, anunciar a Jesus Cristo. E anunciar a Jesus Cristo é uma necessidade urgente. É a nossa missão como filhos de Deus. Porque não existe salvação em outro nome. Não existe salvação também por outro meio, como diz Atos capítulo 4, 12 e 1 Timóteo 2, 5. Não existe. E o nosso Deus é o Deus que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse Jesus a si mesmo se deu em resgate por todos. E esse é o testemunho que nós devemos dar em tempos oportunos. Por isso nós pregamos a palavra, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual eles devam ser salvos. E só há um mediador entre Deus e os homens. Só há uma maneira de viver. Só há uma maneira de estar no céu. Não há outro caminho. O Senhor Jesus é a porta, segundo João 10. O Senhor Jesus é o caminho, segundo João capítulo 14, verso 6. O Senhor Jesus é o nosso alvo. O Senhor Jesus é a consumação de tudo.
por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. E a ele deve ser a glória. E nós, irmãos, devemos apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Nós devemos evangelizar os perdidos. Essa é a nossa missão. E também, parte da nossa missão é edificar os crentes. Enquanto nós vivemos nessa terra, vamos dizer assim, Deus nos proporcionou um ambiente de comunhão e de edificação. E esse lugar seguro é a igreja, que é o corpo de Cristo. E nós precisamos nos preparar, irmãos, comunitariamente para a volta do Senhor. Eu sei que muitos irmãos pensam individualmente nas coisas, influenciados pelo nosso pensamento moderno. Mas o Senhor vem buscar a sua noiva e ela precisa se ataviar para esse momento glorioso das bodas do Cordeiro, como está em Apocalipse 19, dos 7 ao 10. Nós devemos ter um espírito coletivo que é necessário no meio desse ambiente maligno que nós vivemos, onde o foco são os indivíduos, é o egoísmo e o bem-estar de cada um, e não o bem-estar do outro. Nós devemos verdadeiramente ter o mesmo espírito que teve em Cristo Jesus. Devemos trabalhar para a edificação dos crentes, enquanto vivemos o nosso tempo de peregrinação nessa terra. Essas são algumas questões práticas relacionadas ao retorno do Senhor. Com isso, nós concluímos a nossa aula de hoje. Espero que o Senhor abençoe a sua vida, que essa aula possa ser usada para a sua edificação. E se você foi edificado por ela, entre em contato conosco, coloque os ombros para que mais pessoas possam receber estas mensagens, ore por nós, contribua com esse trabalho. Nós esperamos verdadeiramente que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Deus abençoe sua vida. Paz seja contigo.